Bem, na aula passada vimos algumas propriedades da convolução e agora nós vamos ver algumas relações que a gente pode estabelecer entre a resposta ao impulso e as propriedades dos sistemas, né? Então, vamos ver o que podemos dizer com relação se o sistema possui memória, se é inversível, se tem inversa, se é causal, se é estável. A gente quer verificar algumas dessas propriedades, dado que a gente conhece a resposta ao impulso do sistema. Então, primeiramente, vamos olhar a questão da propriedade da memória, né? Verificar se o sistema tem memória ou não. Então, vamos escrever aqui a equação da convolução, no caso contínuo, aí o análogo para o caso discreto, né? E vamos supor que tem um sinal que varia no tempo e tenho a resposta ao impulso. Então esse aqui é um sinal e aqui vamos supor que seja a resposta ao impulso do sistema. Então quando a gente faz a convolução, a gente pega o x, então a gente olha com a variável independente tal, né? Então a gente analisa o x de tal, e o h, a gente vai olhar o h de t menos tal. Então, um dado instante t, a gente multiplica, né, o x de tal, h de t menos tal, e faz a integral do resultado, né, de tal variando menos infinito a infinito. Então, como a gente falou, o sistema ele é sem memória, né, ele não possui memória, quando a saída dele só depende da entrada no instante t. A saída no instante t depende apenas da entrada no instante t. Então, se a gente olhar aqui para o nosso h, que vai multiplicar o x, né, isso só vai ocorrer se o h for zero em todos os instantes, exceto no tá igual a t. Então a gente diz que o sistema vai ser sem memória, né, se o h de t menos tal é não nulo apenas em tal igual a t. Então, quem que é o h? Se ele é não nulo apenas em tal igual a t, então obviamente o nosso h ele só possui valor diferente de zero em um ponto, né? E a função que possui valor diferente de zero apenas em um ponto e no resto todo é zero, né? É o impulso. Então, obviamente, né, o nosso h de t ele tem que ser um impulso, né? Então, mas o impulso pode estar multiplicado por uma constante, né? Não tem problema, continua satisfazendo a condição. Então, no caso contínuo e no caso discreto, é a mesma coisa. Se o h for um impulso, né, isso vai implicar que a saída é k vezes o x. E aqui no caso discreto, a mesma coisa. Em qualquer outro h diferente de um impulso, implica que o sistema tem memória. Então, se o h for diferente de k vezes o impulso, né, isso implica que o sistema possui memória. Então, a gente tem uma forma aí bem simples de analisar se o sistema tem memória ou não, conhecendo a resposta ao impulso do sistema, o h. Agora vamos
olhar outra propriedade, né? Se o sistema é inversível ou não, né? Se existe a inversa. Então a gente diz que o sistema possui inversa se existe um sistema, né, chamado de HI, a inversa do H, que colocando o X na entrada, passa pelo H, depois passa pelo HI, né, que é o sistema inverso, e a saída Y, né, vai ter que ser igual a X se o HI for o inverso, né? Então, a saída Y a gente pode escrever, né, usando a propriedade associativa, né, como convolução de X com HI. Né, ou seja, para que isso aqui seja igual a X, a gente precisa que o H, convolução com HI, seja um impulso. E o sistema inverso, a gente pode também, né, usar essa notação, né, que é H-1, né, para denotar que é o sistema inverso do H. Daí aí fica também a pergunta se HI é inverso do H, o H é inverso do HI? Né, ou seja, será que se a gente colocar o HI primeiro e depois o H, né, tem a saída X, a entrada X, a saída Y, será que esse Y aqui é X? Bem, aí usando a propriedade computativa é fácil a gente verificar que isso é verdade, né? A gente pode trocar a ordem desses dois sistemas, né? Então a gente viu aí que a inversa de um sistema é um sistema tal que, ao fazer a convolução da resposta impulso com a resposta impulso do sistema inverso, isso tem que ser igual a um impulso. Agora a outra propriedade que nós vamos analisar é a estabilidade. Em inglês, né, vocês vão ver que eles usam o termo BIBO, que significa Bounded Input, Bounded Output, né? Então, estabilidade no sentido de que se a entrada é limitada, a saída é limitada. Então a gente diz que o sistema é estável se eu tenho a entrada X que é limitada, então eu garanto que ela é menor do que uma constante, se isso aí implica que a saída do sistema é limitada. E aí eu digo que o sistema é estável, se isso ocorre. Então vamos ver qual que é a relação disso com a resposta ao impulso do sistema. Então, a saída Y, vamos olhar isso aqui no caso discreto, né? Por caso contínuo, é só fazer o equivalente. Então a saída do sistema é a convolução, né? Então de X com H, que é esse somatório de convolução. Então vamos analisar, a gente quer analisar quem que é o módulo da saída. E verificar se ela pode ser limitada, se a gente supondo que a entrada é limitada, se a gente pode afirmar que essa saída é limitada. Então o módulo do Y é o módulo desse somatório, né? Bem, aqui o módulo do somatório, a gente pode utilizar a desigualdade triangular. Então, usando a desigualdade triangular, o módulo do somatório é menor ou igual que o somatório dos módulos. E aqui eu posso utilizar também que
o módulo de um produto é o produto dos módulos. Então, já vou colocar assim direto. Bem, agora nós vamos usar que o x é limitado, né? Então, se o x é limitado, né, esse xk que está ali é menor do que uma constante. Então, logo, esse somatório que está aqui, né, vai ser menor do que um somatório onde eu substituo o x pelo b. E aí a constante eu posso tirar para fora do somatório, né? Então, vou tirar a constante aqui para fora do somatório. Aí fica um somatório de menos infinito a infinito do Hn, né? Então isso aqui é uma coisa que eu escrevi aqui, um somatório, b vezes, né? Um somatório de menos infinito a infinito do H. Então, reescrevendo o que a gente encontrou, nós encontramos que o y, o módulo do y, é menor do que b vezes o somatório do módulo de H. Então, se esse somatório for finito, então a gente pode falar que o y, né, vai ser, o módulo de y vai ser menor do que uma constante, né, que é b vezes esse somatório. Né, e aí, então, o sistema é estável. Então, isso aqui vai implicar que o sistema é estável. Bem, se esse somatório divergir, o que vai acontecer é que a gente não vai poder falar que a saída é limitada. Aí o sistema será instável. Então, se o somatório do módulo de H for infinito, isso aqui vai implicar que o sistema é instável. Aí, para o caso contínuo, que a gente tem que olhar o equivalente, né, que seria a integral. Então, a integral do módulo de H, né, se ela for menor que infinito, né, se convergir, vai implicar que o sistema é estável. Se for divergente, o sistema é instável. Bem, então, o que a gente viu é que existe um critério para analisar a resposta ao impulso de um sistema e determinar se esse sistema é estável ou instável. Então, basta a gente integrar o módulo ou somar o módulo da resposta ao impulso e verificar se esse somatório integral vai convergir ou não. Agora vamos analisar a resposta de sistemas lineares quando a entrada for nula, para os sistemas lineares. Então, se o x de t for igual a zero para todo t, o que a gente vai ter que a saída de um sistema linear vai ser também zero para todo t. Aí o mesmo ocorre para um sistema discreto.
Bem, isso aí é fácil a gente verificar, já que o sistema é linear, né? Aqui, né? Já que o sistema é linear, se a gente tem uma entrada x e a saída é y, se a gente tem uma entrada x vezes a saída é a vezes o y. Então, no caso, se o a for igual a zero, a gente tem o que a gente está falando ali em cima, né? Que a entrada é sempre nula para todo o t. Então, a saída tem que ser também a, que é zero, vezes o y, ou seja, zero para todo o t. Então, no sistema linear, a gente tem essa condição, que se nada entra, nada sai, né? Se entra zero, sai zero. Então, vamos agora então analisar a propriedade da causalidade. E como a gente falou, causalidade significa que o sistema não antecipa a entrada. E a gente pode escrever a definição, né, que se o x1 de t é igual ao x2 de t, né, para t menor do que t0, então a saída correspondente a x1, y1, vai ser igual à saída correspondente ao x2 para t menor do que o t0. E o mesmo é válido para o caso discreto. O que a gente está dizendo aqui, se a gente tem uma entrada x e uma entrada x1, né, e a entrada x2, que é igual a x até um certo instante do tempo, e depois ela se diferencia, né? Então aqui seria um instante t0. Um sistema que é causal vai ter a saída dele até um instante t0 igual, independente da entrada for x1 x2. Bem, e a partir do instante t0 a saída vai poder ser diferente, né? Porque aí as entradas passam a ser diferentes a partir de t, né, de t maior que t0. Então, se a gente tem um sistema linear que inicialmente está em repouso, tá? Então, se a condição inicial de repouso significa dizer que a entrada é nula, né, até um certo instante, né? Então, se isso ocorre, se o x de t é igual a zero para t menor do que o t0, então a saída vai ser nula para t menor do que t0. E o que nós vamos ver aqui, que para um sistema linear invariante no tempo, a condição necessária e suficiente para a causalidade é a seguinte. Então causalidade tem como condição necessária e suficiente que a resposta ao impulso seja zero, então tanto no caso contínuo quanto discreto, né, para um t menor do que zero. Então, dito isso, vamos analisar os dois lados, né? A implicação, a causalidade implicar que o h de t é zero para t menor do que t0, e depois analisar que o h de t é igual a zero para t menor do que t0 implica que o sistema é causal. Então vamos lá, se o sistema é causal, então a resposta ao impulso do sistema, né, é a resposta quando a entrada é um impulso, um delta. Então o delta de t é igual a zero para t menor do que zero. O mesmo caso discreto. Então isso significa que a entrada é zero
para t menor do que t0, né? Então até o instante t0 a entrada é 0. Depois só no t igual a 0 que a entrada vai ser diferente de 0. Então se a entrada é nula até um t0 e o sistema é causal, isso aqui implica que a saída, né, que é no caso a saída quando a entrada é um impulso e a resposta é um impulso, a saída vai ser 0 para t menor do que 0, né, porque o sistema é causal. H. Então a gente tem aí o primeiro lado, né? A gente mostrou que se o sistema é causal, a resposta do impulso é 0 para t menor do que 0. E agora a gente tem que analisar o outro lado, né? Se a resposta ao impulso for 0 para t menor do que 0, né? Ou no caso discreto, para n menor do que 0, a gente tem que verificar o que isso implica. Então a saída do sistema é dada pela convolução, né? E quem que é a convolução? Aqui no caso, contínuo. Integral de convolução, né? X de tal, h de t menos tal, de tal. E o que a gente falou é que o h de t é 0 para t menor do que 0. Então, logo, quando t menos tal for menor do que 0, h dá 0. Ou seja, quando tal for maior do que t, o h é 0. Então, a nossa integral vai apenas até t, porque quando tal for maior do que t, o h é 0. Então a gente pode escrever essa integral terminando em t, limite superior como sendo t. Ou seja, essa integral aqui, né, só vai até t. Então a saída y no instante t vai depender da entrada x em um instante até t, né, no máximo t, não maior do que t. Então isso significa que o sistema é causal. Então o que a gente observa aqui por essa integral, que uma ela vai só até t, então x máximo aqui vai até t, então só depende do x até o instante t, e o sistema neste caso vai ser causal. E o mesmo a gente pode escrever para o caso do sistema discreto. Então a saída é o somatório, né? xk h n menos k, e da mesma forma esse hn menos k vai ser 0 quando o k for maior do que n. Então se quando o k é maior do que n, o h dá 0, então esse somatório, vou colocar aqui embaixo, o somatório vai apenas até n. E usando o mesmo argumento que usamos anteriormente, essa saída y só vai depender de x até o instante n, né? Não para valores futuros. Então isso implica que o sistema é causal. Bem, vamos olhar então dois exemplos. Então, o primeiro exemplo é o acumulador. O acumulador é um sistema que acumula a entrada. Então, o que ele faz é somar todos os valores x da entrada até o instante n. Então, para a gente determinar a resposta ao impulso do sistema, a gente tem que analisar o sistema quando
a entrada é um degrau. Então, se eu coloco um degrau na entrada, a saída é a resposta ao impulso. Então, quem que é a resposta ao impulso deste sistema? Então, eu vou substituir aqui o x por um impulso. Então, o que a gente está fazendo ali? Eu estou somando até um determinado instante n. Quando n é igual a zero ou maior do que zero, esse somatório dá 1. Quando n é menor do que zero, o somatório dá zero. Então, essa resposta ao impulso é um degrau. Então, conhecendo quem que é a resposta ao impulso do sistema, a gente pode determinar se esse sistema tem memória. Então, a gente observa que essa resposta ao impulso, né, é diferente de um impulso, né, que a gente fala que para o sistema ser sem memória, teria que ter essa igualdade. Como não temos, né, essa igualdade, então o sistema é com memória. Com relação à causalidade, que a gente verificou que o sistema é causal se o h de n for igual a zero para n menor que zero. E como o nosso h, resposta ao impulso, é degrau, né, isso ocorre. Então, sim, o sistema é causal. E para verificar a estabilidade, a gente falou que a gente teria que verificar se esse somatório, né, converge. O h é um degrau. Então esse somatório do h é um somatório de 1, de 0 até infinito. Isso aqui diverge. Então o sistema não é estável, é instável. Então a gente viu aí, nesse exemplo, que a gente pôde determinar se o sistema tem memória, causal ou estável, analisando a resposta ao impulso deste sistema. E agora vamos colocar aqui uma observação também, né? O sistema integrador, né, que a gente definiu dessa forma, acho que a gente pode escrever esse somatório. Eu vou parar aqui o somatório aqui no n-1 e deixar fora do somatório o último termo. Então, o que eu tenho aqui nesse somatório que ficou é o y de n-1. Então, isso aqui que eu obtive, né, é conhecido como a equação de diferenças. Aqui é um tema que nós vamos voltar nele em uma aula futura. Agora o outro exemplo. A gente viu o acumulador e agora o sistema inverso do acumulador. Então, o acumulador, a gente viu que o H é um degrau. E quem que é o inverso? O sistema inverso é um sistema tal que, se eu colocar ele em cascata, se eu tenho aqui o impulso entrando, aqui a saída do acumulador eu tenho um degrau.
Então aqui eu quero que seja a saída aqui seja um impulso também. Se esse sistema H-1 for realmente o inverso do H, quando a entrada for um degrau, a saída vai ser um impulso. Bem, e aí a gente lembra da relação que existe entre degrau e impulso, né, que já vimos isso aqui antes, que o degrau menos o degrau deslocado é um impulso. Então se a gente considera que a entrada é x, a saída é y, então esse sistema vai ser um sistema que, fazendo a primeira diferença da entrada, né, o x menos o x de n-1, eu vou encontrar a saída do sistema. Então essa aqui é a equação de diferenças para esse sistema, né, para o sistema inverso, né? E quem que é a resposta ao impulso desse sistema? A resposta ao impulso desse sistema eu vou obter quando a entrada for um impulso. Aí eu obtenho a saída, resposta ao impulso. Então, pela equação de diferenças que eu tenho ali em cima, a resposta ao impulso do sistema é um delta menos um delta n-1. Ou seja, se eu fizer o gráfico, menos 1, 0, 1, e o resto tudo é 0. Então essa aí é a resposta ao impulso do sistema que faz a inversa do integrador. No caso aqui descrito é acumulador. Então, conhecendo o H, a resposta ao impulso, a gente pode determinar aquelas propriedades, né? Será que o sistema possui memória? Então, a gente tem que analisar se a resposta ao impulso é um impulso, é um múltiplo de um impulso. Então, a gente viu que não vai ser, porque tem um impulso e mais um outro aqui. Então, logo o sistema possui memória. Porque a resposta ao impulso, né, é diferente de um impulso. Será que esse sistema é estável? Então a gente tem que verificar se o somatório do módulo de H converge. Esse somatório converge. Esse aqui é 2. Então o sistema é estável. E por último, causalidade. Será que o sistema é causal? Então é que a gente viu que para o sistema ser causal, a resposta ao impulso precisa ser 0 para n menor do que 0, que é a condição necessária e suficiente. E, obviamente, a nossa resposta ao impulso é 0 para n menor do que 0. Então, o sistema é causal. Então, nessa aula, nós vimos como determinar se o sistema é causal ou estável com memória, né? Conhecendo a resposta ao impulso do sistema. Então, o que a gente vê aqui, a resposta ao impulso do sistema nos traz muitas informações sobre quem é o sistema. Ele não só nos fornece a maneira como calcular a saída através da convolução, mas também a gente consegue verificar algumas propriedades desse sistema, né, como se ele possui memória, se é estável ou causal, simplesmente analisando a resposta ao impulso desse sistema. Então é algo bem simples. Então por essa aula é só.